Olá, companheiros e companheiras, uma conversa rápida sobre essas eleições que virão por aí para presidente da República. Tenho ouvido muitos comentários sobre uma polarização que não leva o Brasil a lugar algum, enfim, que essa polarização está existindo agora, e aparece um novo candidato agora, Augusto Cury. Fiquei pasmo, Augusto Cury. Nenhum demérito a ele, mas, por favor, um cidadão sem qualquer participação política ativa nesse país, sem qualquer disseminação de ideias políticas. Mas, enfim, ele justamente levantando essa bandeira de que não tem que haver polarização. Como se a polarização fosse algo de agora. A polarização não é de agora, só isso que eu quero esclarecer rapidamente. A primeira eleição que Lula concorreu, não vou ficar me atendo a datas aqui, mas a primeira eleição que Lula concorreu, em 1989, Lula perdeu a eleição para Fernando Collor. Aquela eleição estava polarizada. Quem representava a esquerda, Lula e Brizola. Lula foi para o segundo turno com Collor e perdeu. Quem abraçou a campanha pela direita, os grandes empresários, os grandes financistas, esses caras apoiaram Collor, Collor ganhou a eleição. Foi considerada a primeira campanha eleitoral extremamente profissionalizada, com recursos de mídia, enfim, Collor ganhou a eleição, abraçado pela Globo e pela Veja, que depois se arrependeram. A Globo, o candidato da Globo, vale lembrar que o candidato da Globo claramente era Mário Covas, enfim. Mas veio a eleição contra Fernando Henrique. Uma nova eleição polarizada. Era PT de um lado e PSDB do outro. Qual era a polarização? Ou você quer a modernidade do país vendendo tudo, como Fernando Henrique vendeu, era a conversa neoliberal, contra a conversa de defesa dos trabalhadores, defesas sociais. Era o dito comunismo. Eu lembro que eu ouvi essa conversa na eleição contra Collor e eu vi contra Fernando Henrique, que Lula era comunista, então isso não é novidade, esse discurso da direita. Fernando Henrique representava o centro e a direita, foi abraçado pela direita e venceu 2 eleições. Depois vem Lula, se candidata contra a Serra e vence a eleição contra a Serra em 2002. Outra eleição polarizada, PSDB de um lado, PT do outro. Quem tinha que responder tudo, que tinha que responder que era comunista, quem tinha que responder que era por pautas progressistas, era o PT. Então essa polarização sempre existiu contra o PT. O que significa dizer que essa polarização sempre existiu contra partidos de esquerda, sempre existiu contra o pensamento que melhorasse a vida dos trabalhadores. Essa polarização se agrava a partir do momento que entra Bolsonaro em cena, a extrema-direita entra em cena. Aí sim a polarização aumenta, mas ela sempre existiu. Vencidas 2 eleições por Lula, depois vencidas 2 eleições por Dilma, o enfraquecimento do PSDB, lógico, a derrota de Aécio Neves, que manipulou, junto com Eduardo Cunha, o golpe contra Dilma, o PSDB ali já estava enfraquecido. E aí surge de um momento de desesperança política, como aconteceu com Jânio Quadros, por exemplo, como aconteceu com Fernando Collor, surge a figura do cara dizendo sou honesto, com aquele discurso antigo, e de que honestidade não tinha nada. E aí se elegeu Bolsonaro, por um partido pequeno, mas com uma grande polarização. E a polarização o quê? Anti-PT. Veja que esse sentimento antipetista, ele foi exacerbado a partir do mensalão. A partir do mensalão. Não esqueçamos daquele juiz lá do mensalão, né? Ele fez de tudo para derrubar e acabar com as lideranças petistas. Aquilo ali era uma polarização clara contra o Partido dos Trabalhadores que estava incomodando. Não bastasse o mensalão, apareceu a questão de seu Moro, de seu Sérgio Moro, que provocou uma prisão completamente louca contra Lula, sem a menor prova. Veja que Disseu já tinha sido condenado sem prova, lembrando aquela frase, não há uma prova contra José Disseu, mas a literatura jurídica me permite condená-lo, algo parecido com isso, um absurdo. E depois contra Lula, todo o lawfare proposto contra Lula. E ali Lula ficou impedido de concorrer às eleições. Resultado, Bolsonaro venceu as eleições. Depois Bolsonaro foi derrotado, o único cara que concorreu aqui no Brasil desde a invenção da reeleição com Fernando Henrique, que concorreu à eleição e perdeu a eleição. E novamente essa polarização agora contra o PT, é a luta anti-PT. Trabalhador, bote isso na sua cabeça, é a luta contra o trabalhador. E não é só contra o PT, é contra o PT e os partidos de esquerda
que fazem aliança com o PT. Portanto, é a luta do capital contra o trabalho. É a luta daqueles que dizem que querem a família é a base de tudo, que a família sustenta tudo, mas eles adoram sustentar as famílias deles e não querem perder o privilégio. Os privilégios é a classe dos privilégios. E apoiada por uma classe média, que é essa classe média que quer viver de privilégios. O pior é que tem uma boa parte da classe média que não consegue viver de privilégios, mas que se enxerga dessa forma. Então a luta é clara para essa eleição. Ou a gente mantém a força e a luta dos trabalhadores, ou perderemos as conquistas, as pequenas conquistas que ainda temos. Só ver essa luta da escala 5x2 ou 6x1. Malafaia aparece dizendo que estão impedindo do trabalhador trabalhar mais. Não, meu amigo. Pare de enganar. Se o cara trabalha 5 dias e tem 2 dias de folga, ele quer ser um empreendedor, como a direita tanto fala que é o único caminho para o país. Augusto Cury falou. Então, ele vai ter 2 dias para trabalhar no empreendedorismo dele. Tanto o pai de família como a mãe de família, ou como o cidadão ou a cidadã, ajudar o irmão, ajudar o filho, ajudar a filha no seu negócio próprio, no seu empreendedorismo. Ele vai ter 2 dias livres ou para descansar ou para trabalhar no seu próprio negócio, que é tão importante, mas não continuar sendo escravo do patrão. Essa é a luta.